Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia! Podemos nos sentar e dou também o meu bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo canal do YouTube. Enfim, a Canção Nova, a gente nem imagina onde chega. Então, onde está chegando esta imagem agora que Deus, na figura do nosso Pai misericordioso, te alcance. E vocês, cada um aqui, seja todos muito bem-vindos, né? Inclusive, eu sempre me sinto bem-vinda aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Eu fiquei pensando como começar. Então, meu nome é Patrícia, sou consagrada e há 10 anos, 2013, eu estava tendo uma oportunidade única na minha vida, dentro da arte sacra, que foi uma bolsa de estudos lá em Roma. E foi uma bênção, uma graça imensa para mim. E naquela oportunidade, e eu quero já começar essa fala contando um pouco essa história, porque a gente chega aqui, mas antes disso aqui, teve um caminho. E fixa bem essa palavra no seu coração, caminho. Então, eu estava fazendo um caminho na minha formação na arte sacra, e eu tive a graça de conhecer o Padre Anderson Marçal, que acho que todos conhecem, que é um sacerdote da comunidade Canção Nova, e estudamos juntos lá. Eu retornei para o Brasil em 2013, e mais ou menos por essa época do mês de junho, eu recebi um telefonema da Maria Eduarda, da Duda, que é arquiteta, é missionária aqui da Canção Nova, me convidando, né? Falei assim, irmã, você não poderia tentar uma ideia, a gente está em busca de alguns artistas, para elaborar um desenho para o santuário? Mas naquela época, gente, eu nem sabia dessa construção, nem imaginava também a grandeza dessa construção. E eu, com muita simplicidade, eu falei, claro, faço, a gente tenta pensar algo junto, sim. E aí eu comecei a pensar, nossa, como... Mas ela dizia assim para mim, a gente queria fazer uma releitura de uma obra clássica do Filho Pródigo, de um artista muito renomado do século XVI, chamado Rembrandt. Essa obra de Rembrandt, muito famosa, depois vocês podem pesquisar, foi uma das últimas obras deste artista, que vivia um momento de muita singularidade na vida dele, que era da morte da esposa, e estava quase no final da sua vida. Então, aquela obra, na sua grandeza, na sua beleza, também traz uma realidade de uma tristeza. Quando eu olhei aquele desenho, eu falei, meu Deus, não representa a Canção Nova, não é a cara da Canção Nova, embora tinha toda uma beleza naquela obra. Eu falei, não podemos fazer uma releitura disso. Tem que ter algo que fale diretamente à comunidade e dentro daquele carisma Canção Nova. E eu comecei a pensar e pedir assim a Duda, aos coordenadores naquela época, se eu poderia vir aqui, passar alguns dias na comunidade para conhecer um pouquinho mais de perto o dia a dia da comunidade, né? Porque eu penso que a arte, ela faz esse percurso, ela tem que sair do nosso meio, né? E eu vim para cá, e eu pedi assim, me emprestem a Constituição, as regras da comunidade e aquele escrito que o Monsenhor Jonas Abib escreveu na sua imaginação, na sua inspiração, o que seria esse santuário. Eu fiz a leitura desses textos e eu comecei a fazer alguns desenhos, alguns rascunhos. Eu fiz 4 rascunhos. Numa noite, a Duda e o Padre Anderson
Falou assim, a gente vai te visitar aí um pouquinho. Era uma casinha ali onde tem a Nossa Senhora de Xusta, ali na capelinha, fiquei numa casa ali chamada Casa 10, que era a casa das moças ali. E eles foram lá à noite, e eu fui mostrar alguns rabiscos que eu estava fazendo. E o rascunho deste desenho do Pai das Misericórdias, eu não mostrei. Não sei se a Duda lembra disso. Mostrei outros, mas eu não mostrei esse. Quando eu fui fechar a pasta, esse rascunho caiu no chão, escorregou. E ela é do Nordeste, é de Fortaleza, acho que do Nordeste. Ela tem um sotaque nordestino. Ela é, irmã, o que é isso aqui? Pegou aquele desenho do chão, disse, era exatamente mais ou menos isso que a gente estava imaginando. Eu disse, não, isso aí não ficou muito bom, não. Eu vou pensar outra coisa, não, trabalha nesse aqui. E eu peguei aquele rascunho, que eu não ia mostrar, eu ia até jogar fora, e comecei a trabalhar em cima daquele desenho. Numa segunda oportunidade, já estava pronto o desenho, o esboço. Marcamos uma reunião com o Monsenhor Jonas, a Luzia, na época o reitor do santuário, o Padre Roger Luiz, e a Duda. Viemos aqui fazer uma reunião para o Monsenhor Jonas ver esses rascunhos. E eu mostrei aqueles 3 e mais esse. Ele nem olhou para os outros 3. Ele olhou esse desenho e falou, é esse aqui. Explica para mim o que significa. E eu vou repetir aqui o que naquele dia eu disse ao Monsenhor Jonas. Quando eu comecei a fazer os rascunhos, eu entendia que a parábola do filho pródigo, o cerne daquela história, era o olhar. Quando você está com ressentimento de alguém, ou você fez alguma coisa errada, o que você não faz é olhar. Quando você está ressentido, ou está com raiva de alguém, ou fez alguma coisa errada que não quer que a pessoa descubra, você não olha, não é? Porque o nosso olhar revela tudo. Então, a gente tende a olhar para baixo, a esconder o nosso olhar, a não fazer esse encontro, porque eu estou devendo alguma coisa, digamos assim. E veio para mim muito forte a necessidade de quê? Aliás, aquele desenho do Rembrandt, o pai é cego. E eu dizia, não é este que deve ser a representação do santuário do Pai das Misericórdias, porque o nosso Pai das Misericórdias não é cego, pelo contrário. Ele vê e vê muito bem e vê muito profundamente. Então, eu queria muito retratar uma troca de olhar. E naquela semana, eu tinha justamente feito uma experiência de chegar num lugar e a pessoa nem mesmo me cumprimentar. E aí eu entendia como é importante, quando a gente chega num lugar, a gente é bem recebido, a gente é bem tratado e a gente é olhado. Alguém nos olha ali, no coração da gente. Vocês já passaram pela experiência de chegar num lugar e nem mesmo ser notado, não é verdade? E é uma sensação ruim, porque você é um ser, você é uma verdade. E é importante a gente estar sensível à presença do outro. E Deus, Ele sempre está sensível à nossa presença. E o contrário também deve acontecer. Pois bem, para quem está acompanhando pela rádio, está só me escutando. Então, na sua imaginação, tenta aí imaginar o que eu vou falar. Você que está aqui vendo, está de frente aqui com esse mosaico e também pelas redes sociais, eu convido você a olhar lá, tá? Enquanto eu vou falando, vai acompanhando comigo essa explicação. O Pai, a gente sabe que o Pai não se encarnou, só quem se encarnou foi Jesus, não é verdade? Então, o Pai aqui, na verdade, é o Pai que Jesus citou numa parábola. Um pai que tinha 2 filhos e o filho mais novo pediu a herança e foi embora. O filho ali representado, ele deixou a casa do pai
E esse filho que está ali representado, sou eu, é cada um de vocês. A gente deixa o pai, e ali a gente tentou retratar esse reencontro. Quando alguém faz a experiência do perdão, e eu acredito que o filho pródigo, quando ele resolveu voltar, ele já estava fazendo a experiência do perdão. Ele já sabia que o pai receberia de volta. Embora ele estava com medo. Eu acho que o pai não vai me receber. Mas ele não deixou de voltar. Ele voltou. Porque no fundo, a gente sabe que ele nunca perdeu aquela esperança de que o pai o receberia. Aqui no mosaico, o filho está representado com uma roupa um pouco rasgada. A gente pelo menos tentou representar ali. A parte do ombro direito do filho está rasgada. E o pai, ele está cobrindo o ombro daquele filho com o seu manto. O pai, ele veste uma roupa azul e vermelha. Na iconografia, na arte sacra, a cor azul e vermelha, ela é usada pelo Cristo. O Cristo, a túnica azul e o manto vermelho é característica da pessoa de Jesus Cristo. E significa o que na teologia é chamada união hipostática. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, o azul é essa parte terrestre, né, a nossa humanidade, o vermelho, a divindade. É uma simbologia da divindade e da humanidade de Cristo. Portanto, o Pai nos amou através do Filho, Jesus. Diz São João, né? Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho único. Então, esse manto, né, essa roupagem do Pai das Misericórdias, na verdade, ali está representado a pessoa de Jesus, que foi através dele que o Pai nos amou, e é através de Jesus Cristo que o Pai nos acolhe. E uma coisa assim, quando o Padre Jonas viu aquele desenho, o que ele gostou, né? Ele diz assim, o que mais me chamou a atenção foi o pezinho do filho, porque parece que o filho se atira, né, nos braços do pai. Ele está se entregando. Então, quando o filho fez aquela experiência do retorno, ele já fez aquela experiência do abraço, dessa acolhida. E o pai o abraça com muita ternura. Depois, a gente vê ali, na mão esquerda do pai, talvez por conta da luz que não bate, mas tem uma aliança. Então, Deus, através de Jesus, fez conosco uma nova aliança. Deus nos chama de novo a essa experiência da intimidade. Aí vamos lá para o fundo, né? Quando eu estava aqui na Canção Nova, era muito interessante que eu encontrava com os missionários da Canção Nova, perguntava se era missionária, e eles falavam assim, eu estou fazendo o caminho. Estou fazendo o caminho do discipulado, estou fazendo o caminho na Canção Nova, estou fazendo o caminho na comunidade. A palavra caminho era muito repetida, né? Então eu falei, vou colocar o caminho, até porque o filho pródigo fez um caminho de conversão, de retorno, de transformação. Então, o caminho está aqui representado nessa curva que começa na cor marrom, porque o marrom, ele significa o nosso humano, nossa pessoa humana, nossa fragilidade humana, nosso pecado, as nossas fragilidades espirituais, as nossas fraquezas, enfim, tudo aquilo que não está conforme a graça de Deus. E quando a gente faz esse encontro com o Pai, a gente se atirando nos braços do Pai, aquilo ali vai se esverdeando, vai azulando e chega lá em cima. Para quem está aqui no santuário, dá para ver. Talvez para quem está
acompanhando pelo YouTube, não consegue ver, até nem mesmo pela televisão. Tem a ver, algumas vezes eu via, não, pela TV às vezes não dá para ver. Mas você que está aqui no santuário, vai perceber que naquela parte azul tem uma estrela. Conseguem ver aquela estrela? Ela está bem delicada, ela está ali dourada, mas é só o contorno dela. E a gente aprende que na porta do céu está quem? Maria. Maria é a porta do céu. É ela que nesse percurso de ascendência espiritual que a gente faz, ela está lá nos esperando e é ela que nos introduz naquele azul que é o céu. Então, nosso caminho espiritual, ele é um percurso de subida. Eu faço esse percurso de subida, né? Vou fazendo essa experiência de Deus e esse caminho ele vai sendo purificado. A cada momento, a cada aprofundamento da minha experiência com Deus, eu vou me santificando, ou a graça de Deus vai me santificando, até o ponto que cada um de nós vai estar pronto para entrar na vida eterna. Atrás do Pai tem a asa ali e a cabeça, o contorno ali de uma pomba. Então para quem conhece a Canção Nova, eu conheço a Canção Nova há quase 40 anos, muito tempo, quando a Canção Nova nem tinha rincão, mas sempre a gente ouvia Monsenhor Jonas Abib falando sobre a cultura de Pentecostes, que devemos fazer a experiência do Espírito e que sem a experiência do Espírito não é possível se santificar. A experiência com o Espírito Santo é imprescindível para a nossa felicidade. E a construção da comunidade de Canção Nova foi nesse alicerce de Pentecostes. Então nós hoje somos mais do que nunca, nós temos a necessidade de sermos batizados no Espírito. Então aqui também está representada a Santíssima Trindade, cuja festa nós vamos celebrar nesse domingo. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está com aquela asa enorme, né? Que ela está de ponta a ponta do mosaico, porque o Espírito Santo, como diz São Paulo, esquadrinha tudo. Ele vê tudo, ele alcança tudo e quer alcançar cada um de nós. Depois, uma experiência assim que eu vim aqui uma vez, era um acampamento, e naquele morro aqui é uma chácara, né? E o santuário, nós estamos no ponto mais alto da chácara. E tem o lugar onde as pessoas construíam, estendiam as tendas dos acampamentos, as barracas, né? E olhando aquela cena do pessoal indo tomar banho de manhã, aquela bagunça assim, de acampamento, para quem fez acampamento aqui na Canção Nova sabe como que é. Me deu uma luz assim, porque eu olhava aquela cena ali das barracas e olhava aqui para o santuário. Me veio aquela passagem do Êxodo, no capítulo 33, onde Moisés, diz a palavra, né, que ele ia para a tenda da reunião. E nessa tenda da reunião, Moisés falava com Deus como a um amigo, face a face. E Moisés disse para Deus: se eu encontrei graça aos teus olhos, me ajuda a te conhecer, me ajuda a te conhecer. E na Sagrada Escritura, a palavra conhecer, o reside, o conhecimento é um chamado à intimidade com Deus. Então, quando nós estamos aqui no santuário, é aqui que eu entendia que essa aqui era a tenda da reunião. A gente é fora do acampamento. Como o mesmo percurso que Moisés fez. Vamos sair do acampamento e vir para a tenda da reunião falar com Deus. Olha só, quem já conseguiu falar com Deus face a face, se Deus der para a gente essa graça, ou ao menos de sentir um pouco da
da presença de Deus, porque esse espaço, ele transborda essa presença do Pai. Então, aqui é essa representação dessa tenda da reunião que nos atrai. O amor de Deus, ele nos atrai. Então, está ali, essa parte branca aqui, ó, a gente tentou, de alguma forma, apresentar como se fosse uma tenda. Então, a gente sai da tenda e vem do acampamento e vem para a tenda da reunião, onde podemos falar com Deus face a face como a um amigo. Então, resumidamente, né, esse mosaico e esse movimento que tem ao fundo, que é a própria ação do Espírito Santo em nós, que é dinâmico, que é esse mover. O Espírito Santo nos move, ele nos empurra, ele nos alcança, né, para este amor misericordioso do Pai. Um outro significado, vocês podem perceber ali, o filho pródigo usa um cinto. O mesmo vermelho que está no cinto do filho é o mesmo vermelho do manto do Pai. Por quê? Mesmo na nossa fragilidade de pecado, nós nunca vamos perder a dignidade de sermos filhos de Deus. Por mais que a gente peque, mas Deus nunca vai nos abandonar e nos tirar esta dignidade da filiação. Então, a gente pecou, vamos nos confessar, nos reconciliamos com Deus e sempre vamos ter a condição de retornar para o Pai e nos deixar abraçar pelo Pai, abraçar o Pai e olhar, né? Tenta fazer na sua vida essa experiência do olhar. Irmão, mas eu não vejo Deus, né? Deus a gente vê no próximo. Deus a gente vê no nosso próximo. Então, uma avaliação do seu olhar para com Deus é só você avaliar como está o seu olhar em relação ao seu próximo. É esse olhar que você lança para o seu próximo, é o mesmo olhar que você lança para Deus. Então, é uma forma de você avaliar, fazer aí um ajuste na sua vida espiritual, é essa troca. O amor de São João. Como eu posso dizer que amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu próximo a quem eu vejo? Então, é uma forma da gente fazer, é a construção do nosso amor, né, a nossa avaliação do nosso amor a Deus. Para ir já finalizando, né, eu quero contar algumas coisas de pano que a gente não fala sempre na TV, que foi um pouco do processo, né, da construção alguns detalhes do processo desse desenho. Além desse, né, que caiu o desenho, que não era nem na minha cabeça. Na minha cabeça não era para ser esse desenho, mas o pai já tinha escolhido esse desenho, né? Uma experiência muito interessante foi assim. Eu fiz a pintura de essa figura, na verdade, é um quadro de 2,20 metros, mais ou menos, tamanho de uma porta. Fiz uma pintura. E esse quadro estava num determinado lugar. A pessoa onde esse quadro foi guardado, a pessoa não sabia que era um quadro muito importante. Não sabia. Era um quadro, uma tábua de MDF, né? E, para minha surpresa, eu nunca contei isso aqui, assim, acho que pouquíssimas pessoas sabem desse detalhe. Era um quarto onde guardava muitas ferramentas. Martelo, prego, chave de fenda. E eu fui buscar umas cadeiras, ia ter um encontro, fui buscar umas cadeiras nesse quartinho, aqueles quartinhos de bagunça, né? Quando eu entrei, eu estava com uma outra pessoa. Essa pessoa, eu entrei, a porta ficou atrás de mim. Essa pessoa disse assim: irmã, não olha. Mas quando alguém fala não olha, o que a gente faz? A gente olha. Aí, não olha, eu já olhei para trás. Quando eu olhei para trás, gente do céu, o quadro tinha virado aquele painel para pendurar a ferramenta. Estava todo furado, as ferramentas penduradas neles, o martelo, estava tão bonitinho, gente, tudo alinhadinho, assim, sabe? Quando eu olhei, por uns 3 segundos, eu não sei, eu acho que eu morri e voltei. Acho que eu morri e voltei.
eu olhei assim e falei, meu Deus, o Pai das Misericórdias virou um painel de ferramenta. Não estou vendo isso. Aí a irmã que estava comigo disse, peraí, não pensa nisso agora. Depois a gente volta aqui, a gente vê o que a gente faz. Tá, aconteceu aquele encontro, aí eu voltei lá, e naquele local, tem um local lá que acolhe senhoras idosas, né? E quem que morava lá? A Maria Lata d'Água. Vocês já ouviram falar? Que é uma missionária, né? Enfim, a Maria Lata d'Água, famosa, morava lá. E ela disse assim, eu quero esse quadro, eu vou cuidar dele, pode trazer aqui para o meu quarto. Mas, gente, o quadro de 2,20 metros, o quarto dela, ficou na parede inteira do quarto dela, o quadro do Pai das Misericórdias. E eu falei, tá aqui, tá bom, tá bem cuidado, tá em casa, né? E eu contei isso para, acho que foi o Padre Márcio, não me recordo bem, um padre da Canção Nova, mas ele falou assim, irmã, é interessante a história da Canção Nova, tem um crucifixo, que o padre, vocês também devem conhecer a história de um crucifixo que o padre Jonas encontrou bem no início da comunidade, estava todo quebrado. E eles queriam restaurar aquele crucifixo. E o padre Jonas falou assim, não, nós é que vamos ser esses braços, essas mãos, essas pernas. E esse padre disse assim para mim, não vamos restaurar esse quadro, porque a misericórdia de Deus muitas vezes também é esquecida, não é conhecida. E nós temos essa missão de fazer que o Pai seja conhecido, que aquela pessoa não sabia que era o Pai das Misericórdias. E nós vivemos num momento em que muitos não fazem a experiência da misericórdia. E nós somos os encarregados de testemunhar que Deus é misericórdia. E quantas vezes a misericórdia é vilipendiada, é ameaçada, é esquecida, mas nós temos essa missão, né, de reconstruir a misericórdia de Deus na nossa vida, pelo nosso testemunho cristão, no mundo tão ausente de Deus, tão descrente do Pai. É essa a sua missão, como filho recuperado pela misericórdia do Pai. E para finalizar, né, eu quero chamar uma pessoa, porque assim, a irmã que fez o mosaico, eu fico toda orgulhosa, né? Mas não fui eu que fiz o mosaico, eu fiz o desenho, fiz todo o projeto, mas teve muitas mãos que quebraram essas pedrinhas ali. E teve uma pessoa que coordenou todo esse trabalho artístico que a gente vê aqui nessa beleza, que a gente, pela televisão, não é a mesma coisa. Então, você que está assistindo aí, um dia, se você tiver oportunidade, vem aqui, porque não é a mesma. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Tem alguém? É a mesma coisa que vê pela TV? Não é. Quando a gente chega aqui, a gente assusta. A gente vai vindo através desse mezanino, parece que o Pai vai crescendo, e não para de crescer. Então, é esse o amor de Deus. Então, essa pessoa coordenou esse trabalho maravilhoso. Eu quero chamar aqui a Cristina Passaretti. Ela também é uma grande artista, mosaicista, também estudou lá na Itália, numa escola muito assim, famosa de mosaicos, né? Lá em Veneza, né, Cristina? E a Cristina, ela é realmente uma grande artista, e foi ela que transformou a minha pintura no mosaico. Então, teve mãos que se entrelaçaram aqui, e eu trouxe, tivemos a oportunidade, ela teve essa oportunidade de vir com a gente hoje, porque quando o santuário foi inaugurado, a Cristina estava presente, mas ela não teve essa oportunidade, né? A gente não teve de se apresentar. Mas hoje, na festa do Pai das Misericórdias, é muito significativa a presença dela aqui, para vocês também entenderem que um processo, ele é como um parto. Ele é uma gestação e feito com muitas dores. Eu chorei muito até chegar a esse resultado. E eu tenho certeza que a Cristina também, né? Porque a gente que se entrega a Deus, a gente precisa estar muito atento às inspirações do Espírito. O que Deus quer falar não é para falar para mim, é para quem vai fazer a experiência. E quando eu ouvi o Padre Jonas aqui, nesse lugar aqui, ó, esse santuário estava cheio de andaime, contrapiso, ele disse:
Ainda com esse andaime aqui na frente, irmã, muitas pessoas já se ajoelham aqui para agradecer as graças recebidas pelo Pai. E um dia uma missionária da Canção Nova me falou: irmã Patrícia, você é fruto da nossa oração. E, gente, mais do que você fazer uma oração e ser atendido, a alegria maior é ouvir que a gente é fruto da oração de alguém. Então, você pode estar aqui porque você é fruto da oração de alguém. Alguém orou por você e você está aqui hoje. E elas falaram, os missionários rezaram para Deus mandar um artista que ele quisesse, e ele escolheu. Eu sei quantos artistas são muito melhores que eu, mas ele escolhe os menores, né, para falar para menores, para os menores do reino de Deus, que um dia será grande. Bom, vou deixar uma palavrinha para a Cristina, para ela também partilhar com vocês a experiência dela. Bom dia, bom dia. Irmã, você não vai me deixar aqui sozinha, porque essa responsabilidade aqui veio das suas mãos para as minhas. E depois de uma fala tão linda, é difícil, né? Me ajuda aqui, é emocionante. E quando a irmã fala, a gente precisa ouvir o que Deus quer falar para a gente, pode levar um tempo para a gente entender, né? Por exemplo, hoje, quando a gente estava vindo, que eu falei assim, irmã, mas o que eu vou falar lá na frente? É a parte técnica? Ela falou, não, é o que representou para você. Eu falei, tudo. Mas no final eu falo, senão eu já choro no começo, tá? Bom, então, eu acho que é mais interessante eu falar de muitas curiosidades, né? Porque, como a irmã falou, esse mosaico não nasceu pronto, ela fez toda a arte. Eu cheguei aqui através do projeto da irmã, a Duda, que entraram em contato com o projeto Âncora, que é um projeto que trabalha com mães, e lá muitas mãos trabalham com mosaico. Eu fui contratada pelo projeto Âncora para coordenar a parte artística do mosaico. Pela Regina, a Mila, que era a arquiteta lá do projeto. Então, eu cheguei aqui através de todas elas e agradeço a cada uma, tá? Mas, especialmente a irmã Patrícia, que confiou, né, no meu trabalho, no projeto, nas minhas falas, quando eu falava assim, irmã, a gente precisa pôr um laranja aqui. E ela olhava assustada para mim. Falava, um laranja lá, ó. Mas como vai pôr laranja? Irmã, a gente precisa de contraste, de cor, né? Então, ela confiou realmente. E eu acredito que o resultado tenha sido maravilhoso, né? Bom, como é que funcionou isso aqui? Para vocês terem uma ideia da dimensão. Também foi assustador para mim, porque 720 metros quadrados de mosaico, eu tenho medo de altura. Então, esse trabalho, primeiramente, foi feito todo um trabalho de desenho. Se vocês forem perceber, a tenda, né, essa parte branca que vem aqui, desculpa eu virar de costas, tá? Eu falo com as mãos, gente, mostrando. A tenda, essa parte branca, se vocês forem prestar atenção, como estão dispostas as peças, né, os materiais, isso é um caminho, a gente chama de andamento no mosaico. Não adianta eu colocar de qualquer forma, que a gente não vai ter essa fluidez do olhar. Quando a gente olha a tenda, o nosso olhar flui. A irmã queria tudo muito delicado, a pomba. Se não tem explicação, muitas vezes a gente não enxerga, né? A cabeça da pomba saindo ali, se misturando com o fundo. Como que a gente percebe a cabeça da pomba? Através desse mesmo tipo de trabalho, do andamento que foi feito, né? Conseguem ver? Dá para ver? Então, é isso. O trabalho que foi feito é o mesmo material de fundo, mas a gente consegue perceber a cabeça da pomba, as asas da pomba, por conta do andamento do mosaico, tá? Uma outra coisa que é legal a gente
deixar claro também. Tem uma diversidade de materiais aí. A gente tem revestimento, tem mármore, tem ouro, tem pedra, seixo, pedra de rio, pastilha de vidro. É muito material misturado, né? E se a gente for trazer para a nossa vida, é como o ser humano, né? Cada peça é única, cada material é único, mas a gente, unido, consegue ter harmonia, tá? Unido de uma forma bonita, bem trabalhada, é harmonioso, funciona, né? Por isso, precisamos de andamento, precisamos do trabalho de cor, precisamos de tudo isso, né? Irmã, tem alguma outra curiosidade que você queira me falar? Eu me recordo no dia da inauguração aqui do santuário, e foi até uma graça, viu, gente, que eu recebi. Eu morava, né, como eu falei, eu morava na Itália. E foi bem no ano de 2014 que eu fui para lá. E eu me lamentava, eu ia feliz, mas ia chorando. Eu falei, eu não vou estar na inauguração do santuário, que era assim, uma grande expectativa para a minha vida. Foi quando uma missionária, não sei se ela se chamava Áurea, Áurea, né? Ela falou, irmã, nós conseguimos assim uma doação e nós vamos pagar a sua passagem para vir. E eu saí de lá na quarta-feira à noite, cheguei aqui na quinta, a inauguração foi na sexta, no sábado eu já voltei, porque eu fazia o estudo lá, tinha aula na segunda, foi aquele bate e volta de 10 horas de avião, mas foi uma graça imensa. Eu estava justamente onde esse rapaz está sentado, estava aí no seu lugar no dia da inauguração, e finalizando a missa, o padre Jonas, do nada, né, saiu de lá de trás, e as câmeras, os meninos ficaram todos perdidos, porque ninguém, no momento, imaginou o que o padre está fazendo, está saindo de lá. Ele foi descendo essas escadas, foi vindo aqui ao meu encontro, e eu só vendo os meninos voltarem a câmera para mim. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E o padre Jonas, né, estava aqui e disse assim, tem hora que eu olho para essa imagem, não sei, tem horas que eu acho que eu sou o pai, tem horas que eu acho que eu sou o filho. Nós temos a missão de sermos como o pai, o doador de misericórdia. Mas tem hora que nós somos filho, precisamos receber misericórdia. E que a gente possa fazer sempre essa troca. A gente não dá o que a gente não tem. E a gente dá o que a gente recebe. A misericórdia, ela sempre vai ser uma troca. E esse olhar, esse fruto de Deus na sua vida, ele precisa ser real. Quando a Cristina falou, se eu não faço o andamento correto, não se percebe o desenho. Se você não caminha no andamento do Evangelho, ninguém percebe que você é cristão. Você precisa andar do jeito certo. E como é o jeito certo? O que é certo? O que é errado? O jeito certo é como Jesus fez. Se você está olhando o Evangelho e entende como Jesus agia, como Jesus falava, esse é o andamento. É só você imitar. E Jesus até deu dicas, né? Ele deu dicas de como a gente deve andar. É só ir lá no Mateus capítulo 5, 6 e 7. Tem toda a regra de como uma pessoa resgatada deve viver. Então fica a lição de casa da gente. Uma hora precisa ser pai das misericórdias conforme o nosso pai. Pai, mães, né? Cristãos de misericórdia. O mundo hoje precisa da experiência da misericórdia. Como a gente vê o mundo nesse lamaçal do pecado, sujo, talvez seu filho, filha, um irmão, até talvez seu pai, sua mãe, ali encharcado no lamaçal, talvez você no lamaçal de pecado,
agora é o momento de tentar fazer esse retorno, essa conversão para os braços do Pai e se tornar um receptor de misericórdia. Então, e acho que você veio aqui, você teve um motivo de vir para a festa do Pai das Misericórdias. Talvez para agradecer, talvez para conhecer o santuário, foi uma curiosidade. Talvez estava aqui passando pela Dutra, vou entrar ali na Canção Nova, veio por acaso, alguém convidou, pegou carona, veio. Não sei como é que foi, qual foi o seu motivo. Só sei que talvez o seu motivo foi só uma desculpa para Deus te trazer aqui. Você veio para agradecer? Então aproveita esse dia de encontro e agradece. Porque o agradecimento, ele faz frutificar a graça de Deus no seu coração. E que a sua experiência com o Pai das Misericórdias seja muito efetiva, muito verdadeira. E que a gente possa realmente em cada momento, transmitir a misericórdia do Pai. Uma vez eu estava assim, meio para baixo, meio triste. A gente tem os nossos altos e baixos, né? E eu dizia assim, nossa, eu acho que a Canção Nova nem vai mais lembrar de mim. Da gente um dia falar do santuário, do mosaico. Gente, eu a gente tem que falar o que é a verdade. No dia seguinte, eu recebi a mensagem, não sei se o Arthur está aqui, o Arthur me mandou a mensagem no WhatsApp, me convidando para estar aqui hoje. E eu estava num caminho que não era o comum de eu fazer no meu dia a dia, entrei numa rua qualquer, mas eu dei de cara com uma senhora com a camiseta do Pai das Misericórdias, azul como aquela do irmão ali, azul marinho com o Pai das Misericórdias. E eu falei, meu Deus, como o Pai é rápido, né? A gente só pensa, ele já está atento. O pai é incrível, obrigado, Pai, porque o Pai, ele está com esse olhar, constantemente sobre você. Mas é um olhar de misericórdia. Não tenha medo da misericórdia. O medo que a gente tem da misericórdia é porque a misericórdia da gente vai nos motivar uma mudança. E toda mudança é morte. Quando a gente fala da palavra conversão, metanoia, que é essa transformação, na verdade essa palavra inclui um processo de morte. Para nascer alguém novo, alguém tem que morrer. Para você ser um homem novo, uma mulher nova, o velho homem tem que morrer. A velha mulher precisa morrer. E a experiência da misericórdia é justamente essa, de fazer nascer homens e mulheres novos. E hoje, mais do que nunca, precisamos estar encharcados do Espírito Santo para que a gente volte a dizer: o cristianismo é real, é verdadeiro, nos leva a uma vida plena. O que falta é testemunhos de misericórdia. Se você está aqui hoje, se você está assistindo essa transmissão, seja nesse dia, ou seja qualquer dia da sua vida, talvez já passou 1 ano, 2 anos desse dia, mas Deus está falando para você, volta, porque sempre é tempo de misericórdia. E nós vamos pedir e clamar, através dessa nossa oração, que Deus nos fortaleça. Diga, Cris. Então, vou aproveitar, já que ela falou falta o testemunho de misericórdia. Lembra que eu falei no começo? Que aí eu ia chorar, né? Que às vezes a gente demora um pouquinho para entender muitas coisas. Eu justamente fui para a Itália estudar mosaico. Venho de um percurso, sempre fui ligada às artes. Mas eu fui para a Itália num momento difícil da minha vida. Tinha passado por fases que eu queria ir embora. Começar sozinha. Fui, fiquei 3 anos, voltei, fazia um tempo que eu estava aqui. Estava fazendo os meus mosaicos, caminhando, quando surgiu um projeto, através do projeto Âncora, de uma igreja em Campinas. E logo, ao mesmo tempo, logo 1 mês depois, o projeto aqui da Canção Nova. Um desafio para mim, enorme. Imagina só, esse trabalho aqui, a gente imprimiu e abriu numa quadra. Era uma quadra inteira. Medo, né? Bom,
Foi feito esse trabalho e dali as portas foram se abrindo para mim, né? E hoje, quando a irmã, eu fui dar aula, outros projetos vieram, outras igrejas, outros painéis, graças à irmã também, que está sempre, nós viramos parceiras, graças a Deus. E hoje, quando a irmã me perguntou o que significou para mim, eu falei para ela tudo. Significou a minha volta. Não preciso falar mais. Significou tudo para mim. Obrigada. Obrigada, irmã. Obrigada, Cris. Obrigada, Duda. É isso. Acho que esse foi o que a gente quis trazer para vocês hoje, porque para mim também é muito significativo. Tudo isso faz parte da minha história. Na minha história da arte, não tem como não falar, foi ele que me deu o início, né, também desse percurso. E quantas vezes eu me senti como esse filho, abraçada pelo pai, e quantas vezes eu também me senti como pai. Que a gente possa realmente fazer essa experiência. Então eu quero convidar, mesmo você que está me escutando pela rádio, né, tenta imaginar comigo, de novo, volta seu olhar ali para o mosaico, né? Você veio aqui com um pedido, você veio aqui com uma intenção, você veio aqui por uma motivação de amor. Então faça seu pedido, faça a sua entrega, entregue àquela pessoa que você veio interceder por ela, na convicção de que Deus possa abraçá-la nesse momento. E você também experimente esse abraço, é você ali, você descalço, você rasgado, mas você com a dignidade de filho, de filha amado de Deus. E Deus te envolvendo com o seu manto, representado ali no vermelho, no azul, que significa esse amor derramado por Jesus na cruz, por amor a você. Pai das misericórdias, o Senhor possa nos abraçar, nos envolver e nos dar a graça de um coração reto, de um coração convertido e de sermos luzes nesse mundo de trevas, de sermos pessoas plenas do Espírito, dos dons do Espírito, de sermos pessoas inflamadas de amor, de misericórdia, que nós sejamos ícones da misericórdia, sejamos verdadeiras imagens da misericórdia. Nós precisamos, irmãos e irmãs, dar esse testemunho a esse mundo de misericórdia, um testemunho de alegria, um testemunho de vida, de conversão, de coerência evangélica. E é através dessa nossa oração, através dessa nossa música, é que nós queremos transferir esse sentimento nessas palavras e nessa oração. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, dai-nos essa bênção, essa graça. Amém. Aceita ser o meu rosto, aceita ser os meus olhos, aceita ser os meus braços para abraçar com misericórdia, aceita ser os meus pés, aceita ser